Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos para um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nesse primeiro domingo de maio, a Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho se reúne no seu culto das 18 horas para louvar e agradecer o nome do Senhor. Aí onde você se encontra, na sua casa, talvez até no trabalho, nós agradecemos muito você estar aí nos assistindo, acompanhando esse culto de adoração ao nosso Deus. Que Ele possa nos abençoar, que sejam momentos agradáveis, de paz para o meu, para o seu coração, e que o Senhor nos traga a sua paz e a sua esperança para todos nós, nesses dias conturbados e difíceis, nós possamos estar depositando a nossa confiança no Senhor. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pelo dia que tivemos, queremos agradecer a Ti também por essa noite. Pedimos que Tu possa estar falando aos nossos corações através da Tua palavra. Que Tu possa estar trazendo, Pai, ânimo à Tua igreja. Que Tu possa estar nos fortalecendo através desse momento tão especial. Que a voz do Espírito possa invadir os lares, os corações, e através dessa mensagem alcançar, Pai, corações aflitos, pessoas esperando uma solução, esperando o conforto. Queremos pedir a Ti, Senhor Deus, que Tu possa nos atender nesse momento. Queremos pedir a Ti que Tu use o Teu servo, Pai, que através da mensagem, a Tua igreja, a partir de hoje, possa ter uma semana de esperança, uma semana renovada. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Boa noite, estamos de volta aqui para mais um culto abençoado, mais um momento, mais um tempo na casa de Deus, aqui juntos e com você também aí na sua casa, para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Nessa noite, onde o Senhor quer falar aos nossos corações, quer nos fortalecer, quer nos dizer que Ele é o nosso pastor, que Ele continua conosco, cuidando de nós, nos estendendo a sua mão, nos ajudando e nos sustentando nesse tempo difícil, mas num tempo que Ele está conosco, nos guardando e nos orientando. Vamos então juntos, irmãos, entoar o hino de número 220 do nosso Salmos e Hinos. É o nosso pastor divino. Salmos e Hinos 220. Cante conosco. Congregados, teu auxílio a suplicar.
Amém, Jesus. Queremos ainda juntos fazermos a leitura no Evangelho de João, no capítulo 10, de 1 a 10, que nos diz assim, Evangelho de João 10, de 1 a 10, que vai nos dizer assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer cair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Boa noite, igreja. Vamos cantar ao Senhor? Hosana,
Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus,
capítulo de número 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, verso de número 22. E a palavra que nós encontramos nesse texto, ela nos diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Meus amados, nós estamos vivendo uns dias de muita apreensão, que nos leva a temer pelo futuro, não apenas no que diz respeito à saúde, mas em relação a tudo na vida, ao emprego, por exemplo. Muitos já perderam os seus empregos, já tiveram as suas jornadas reduzidas e, consequentemente, com as jornadas reduzidas, os seus salários também foram reduzidos. Isso gera ansiedade, medo, isso gera insegurança. Como é que vai ser? Como é que vai ser a vida daqui para frente? O que é que nos aguarda e o que é que nos espera? E além dessas preocupações do povo, dessas preocupações de cada um, de cada pessoa, existem ainda outros medos. O medo da violência, esse medo de ficar desempregado de vez, o medo da pobreza, que é como consequência dessa situação econômica, a nação, ou seja, as pessoas empobrecem. Muitos estão com medo da solidão, já não estão sabendo como lidar com a solidão, como enfrentar isso, como ficar confinado. Outros têm medo da velhice. Há muitos medos, esses que nós estamos mencionando, e outros medos. Então a gente pode dizer assim que o medo é um fator de desaceleração do progresso. Por quê? Porque o medo paralisa as pessoas. Quando a gente fica com medo, a gente fica paralisado. Isso é uma expressão que se usa. Fulano ficou paralisado de medo. Não sabia o que fazer, não sabia como agir, porque o medo prostra. O medo tira a disposição para a gente ir e para a gente voltar, para a gente entrar e para a gente sair. O medo faz isso nas pessoas.
Então, nessa época de pandemia em que nós estamos vivendo, nessa época de recolhimento social, de afastamento, de separação dos familiares, da falta do encontro, da falta do abraço, do aperto de mão, do beijo, tudo isso faz com que nós fiquemos assustados, porque não se pode prever o que vai acontecer, quais são as consequências concretas disso tudo. O medo, ele é uma situação de cada um medo individual que leva a gente a temer a perda das garantias da pessoa como cidadã. Então temos o medo de ser atingidos fisicamente, medos de ser atingidos economicamente, moralmente. O medo atinge a cada um e pode fazer com que, com isso, as metas não sejam cumpridas, e então um projeto venha a fracassar. Há um tipo de medo que é saudável. A gente pode dizer assim, e a pessoa fica assim, mas tem medo saudável? Sim, tem medo que é saudável, porque há um medo que a gente pode chamá-lo de o medo que leva ao instinto da preservação da vida. É aquele medo que faz com que a gente se cuide. Por exemplo, se eu sei que aquele lugar que eu preciso ir, ou que eu preciso passar, é um lugar perigoso, aí eu não me arrisco. Eu me resguardo, eu digo, eu não vou por ali. Então esse medo é o medo que evita o desastre. É o medo que a gente diz assim, eu não vou arriscar isso para que eu não entre numa situação que seja incontornável, que me leve a uma situação difícil. A comunidade onde nasceu o Evangelho de Mateus era uma comunidade que também sentia medo. Era tudo novo, estava tudo começando. Esses membros aqui, na maioria judeus cristãos, eles começaram enfrentando oposição, perseguição por parte das autoridades, das sinagogas, da autoridade política também. Então a comunidade ela estava em luta com aquele chamado judaísmo formativo, para definir o rumo de como seria o judaísmo dali para frente. Então a comunidade estava assustada com essas coisas, estava amedrontada com isso. É nesse contexto que a gente lê esse texto de hoje. Os discípulos, ao verem Jesus, não o reconheceram e ficaram apavorados. A comunidade de Mateus, esse grupo de Mateus, é semelhante àquela pessoa que, diante do perigo e das dúvidas que podem vir, diante das perseguições e diante do sofrimento, é como que Jesus desaparecesse. É como se ele não estivesse mais ali e como se a sua presença fosse uma mera ilusão. Uma fugacidade, incapaz de dar sustentação à vida, incapaz de dar sustento à sua vida de fé. Então, diante do medo dos discípulos, Jesus é aquele que aparece e diz essa palavra, assim, uma palavra só: coragem. Tenham coragem. Não tenham medo. Essa é a palavra dele. E ele vai dizer assim, não tenha medo por quê? Veja que ele diz não tenha medo, porque ele diz, sou eu. Verso 27, sou eu mesmo. Não é uma realidade fugaz.
Não é algo que talvez esteja aí, mas coragem, não tenha medo, porque eu estou presente em todas as dificuldades, em todas as situações. Então, Mateus relata essa história, acrescentando aqui esses elementos, que quando a gente compara isso aqui, esse texto, né, com o texto mais enxuto, mais sóbrio do Evangelho de João, para ajudar a comunidade a entender que Jesus não é um fantasma. Mas Jesus é uma presença real, Jesus é uma presença vivificante, Jesus é aquela presença que fortalece, é aquela presença libertadora no meio da comunidade, é aquele que se presentifica na comunidade, principalmente nessas horas mais difíceis da nossa vida. Ele se faz presente. O Evangelho de Mateus, esse evangelho que destaca muito a pessoa de Pedro. É um evangelho que vem dessa tradição petrina, né? Então Pedro está aqui em evidência. Era um personagem importante e na redação do texto é ele que vai aparecer aqui. Então Pedro aparece aqui como protótipo do discípulo. Ou seja, os discípulos de Jesus são assim. São como Pedro, tem esses altos e baixos, sobe e desce, ora diz coisas maravilhosas, tu és o Filho de Deus, ora tem medo, ora se afasta, ora não tem fé. Então, Pedro é um protótipo do discípulo de Jesus. Nós somos assim também, nós temos os nossos momentos de estou firme, estou ali na rocha, aí tem hora que a gente, né, diante das dificuldades, a gente teme, a gente sente a nossa fé enfraquecida, né? Então, nenhum de nós está imune a essas horas, vamos dizer assim, esses momentos de crise, de dúvida, de crise de fé. Na verdade, a dúvida, ela é bem frequente na nossa vida, ela faz parte da vida. Basta um acontecimento contrário àquilo que é esperado, que a gente espera que aconteça, e aí de repente vem aquela notícia, né, que difícil, ruim, que aí a gente se prostra, a gente se consterna, e em poucas horas a gente está ali assustado, amedrontado. Os maiores homens da Bíblia passaram por isso também. Caíram, às vezes, naquilo que eles pareciam ser mais fortes. O Batista é um homem que Jesus diz, dentro dos nascidos de mulher, ninguém foi como ele. Ninguém foi maior do que ele. No entanto, quando ele foi preso, ele teve lá suas dúvidas, teve seus momentos de angústia, né? Pedro, que é esse intrépido que está aqui, numa hora difícil da vida de Jesus, diante de uma empregada doméstica lá, que era empregada do sumo sacerdote, ele nega Jesus. Diante de uma pergunta, ele vacila. Então, esse estender da mão de Jesus é um convite a Pedro. A comunidade de Mateus é a comunidade que é convidada, como nós somos convidados, a dar um passo, mas dar um passo para o desconhecido. Mas esse desconhecido é desconhecido para nós, mas não é desconhecido para Deus. Deus sabe exatamente aquilo que vai acontecer e Ele espera a nossa confiança. Para que a gente não se feche nas nossas seguranças, e vamos colocar essa segurança, nossa entre aspas, porque a nossa segurança não é nada. Às vezes a gente acha que está seguro e não estamos nada seguros. Essas seguranças nossas frequentemente são falsas. Mas são confianças que nós construímos, que nós erigimos. Mas o que o Senhor quer é que a gente confie e tenha coragem de entregar
essa nossa disposição e essa nossa vida a Ele para enfrentar esses ventos contrários da vida. É como Paulo diz, escrevendo a Romanos, capítulo 8, versículo 31. Gente, se Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? É o Senhor que está conosco. Então ter fé, irmãos, é não ter medo por causa de Jesus, que vem e nos diz, olha, não tenham medo, confie em Deus e Ele garantirá que o que você está passando e aquilo que você está enfrentando, Ele é aquele que tem solução para isso. Não tenha medo, entregue essa sua apreensão, entregue a Deus. É bem possível que as coisas que nos amedrontam e que a gente teme que vai acontecer, pode ser até que aconteça. Mas saiba de uma coisa, elas podem acontecer, mas tenha certeza que o nosso Deus é aquele que está ao nosso lado sempre. Então a fé em Deus não nos tira do sofrimento. A fé em Deus não nos tira das dificuldades. Não nos livra necessariamente de passar por isso e aquilo. O mal que está aí no mundo, seja a maldade ou seja os problemas como esse que nós estamos enfrentando, tudo isso é consequência do pecado do ser humano. Não é que Deus está dizendo, caia isso lá sobre as pessoas. Mas o mundo é o que é pela consequência do pecado. Fomos nós mesmos que criamos essa situação. Mas a fé em Deus, ela nos garante e ela nos dá força, a força necessária para a gente vencer essas dificuldades. Deus não é, nem Jesus Cristo, não é um analgésico para as dores e as dificuldades da vida. E a gente não deve encarar a igreja como um ambulatório. Você vai num ambulatório para quê? Estou sentindo uma dor aqui, dor na perna, vou lá no ambulatório. Agora a gente não chama mais de ambulatório, vou lá na clínica da família, vou lá no hospital de campanha, aí estou sentindo uma dor, aí recebe lá uma medicação para dor, pronto, acabou, voltou para casa. Igreja não é isso, nem Deus é isso. Ele não quer ser um analgésico para a gente. É muito mais do que isso. Deus é aquela presença amorosa, aquela presença que nos anima, que nos fortalece, que nos estimula. É aquele que se faz presente em cada momento. Paulo diz assim, olha, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, esse texto de hoje, ele nos diz rapidamente 3 coisas muito importantes, que eu resumo aqui para você nessa palavra. Primeiro, os discípulos estavam em dificuldades, os discípulos estavam temerosos, os discípulos estavam assustados com as tempestades, com os ventos fortes, com o vendaval. Eles estavam preocupados, mas veja que o texto vai dizendo assim para nós, Jesus os viu. Jesus os viu. Ou seja, Deus nos enxerga e Ele nos vê aonde nós estamos. Ele viu tudo. Ele viu a mudança do tempo, Ele viu a tempestade se avizinhando, Ele viu o mar que foi se encapelando e foi ficando difícil, Ele viu as ondas crescendo, Ele viu a contrariedade dos ventos, Ele viu a fragilidade do barco, Ele viu o medo dos homens. Nós estamos vendo uma situação que está acontecendo aí,
E a gente diz assim, começou tanto, começou em dezembro, aqui começou em fevereiro, começou... Deus já estava vendo isso lá atrás. Porque para Deus não tem nada disso de passado, presente e futuro. Deus sabe de todas as coisas em todos os tempos. Deus é passado, presente e futuro. Deus é realidade. Então a gente tem essa coisa da cronologia, do tempo cronológico, das horas, dos minutos, dos segundos, dos meses, dos anos. Isso é para a gente fazer umas contas para nós. Mas Deus tem nada disso. De eternidade a eternidade, tu és Deus, diz o salmista. Ou seja, Deus não tem essa coisa desse tempo. Então ele viu, ele vê a dificuldade. Ele sabe o que você está enfrentando, ele sabe o que nós estamos enfrentando, ele sabe o que nós estamos passando, ele sabe quais são os perigos que está aí. E acima disso tudo, o texto diz que não só Jesus viu aqueles homens, os discípulos, nessa situação, como o texto diz também que ele foi ao encontro deles. Ou seja, ele vê o problema e ele não nos deixa lá nesse problema. Jesus os viu e foi ao seu encontro. Vendo a dificuldade, ele se achegou. Ele está vendo o que você está passando, ele está vendo o seu problema. Ele está vendo qual é a situação. Ele está vendo a angústia, ele está vendo o medo estampada no rosto das pessoas, das famílias, que está com uma pessoa enferma, que está com alguém internado, que está com alguém com o Covid-19. Ele está vendo a incerteza, mas saiba que Ele é o Deus que chega. Ele é aquele que vem. É aquele que nos vê nessa situação e vem ao nosso encontro. Vem para acalmar o nosso coração, para nos trazer paz, para tranquilizar e para nos animar, e para fazer com que a gente não se deixe abater por essa situação. A gente precisa ficar muito atento aos profetas do medo, que estão aí presentes em tantas palavras que se ouve, se diz por aí afora, e às vezes eu escuto algumas coisas e digo, isso é um profeta do medo. E aí já quer dizer que isso estava profetizado, que ia ser assim, e que já vai morrer tantos milhões. Teve um aí que disse que vai morrer, tantos bilhões vão morrer dessa... uma profecia. São profetas do medo. Mas a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, nós temos que ser profetas e pregadores de esperança. Jesus nos vê nas nossas fragilidades, nos nossos medos, nas tempestades da vida. Ele é aquele que sai de onde está. Ele estava no monte. Ele vem ao nosso encontro. Ele se aproxima. Ele quer estar ao nosso lado. Ele quer estar junto conosco. E quando ele chega, ele só não chega e fica ali, porque a presença dele não é uma presença fugaz, mas ele chega, ele diz, sou eu, coragem, não tenha medo, tende bom ânimo, não temais. É assim que ele diz, aqui no versículo 27. Tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, para que Jesus chega? Para dissipar o medo. Ele chega para nos tranquilizar. Ele chega para nos trazer a sua paz. Paz para o coração, paz para a nossa alma. Paz para você que está aí em casa, preocupado com o dia de amanhã. A paz do Senhor é aquela paz que o mundo não conhece, mas é a paz que Jesus Cristo pode trazer a cada um de nós. As tempestades passam, os temores se evaporam, mas Jesus Cristo é aquele que permanece para sempre. E eu termino citando o Salmo 125, versículo 1, que diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firmes para sempre. Que Ele nos abençoe. Amém.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Irmãos, estamos num momento muito importante do nosso culto, que é o momento de a gente lembrar a cada um, membro da igreja, daqueles que nos assistem, das nossas contribuições. Você que é membro da igreja, lembre-se que nós temos compromisso de manter os nossos missionários, compromisso de entregar os nossos dízimos, compromisso de participar da campanha das obras da igreja que termina no mês que vem, aliás, termina em junho, mas até lá temos esses 2 meses ainda de compromisso, e temos também o compromisso com a obra social, principalmente nesse instante que nós estamos passando, que é um momento de mais pessoas com necessidades especiais de manutenção, de sustento, e graças a Deus nós conseguimos esse mês passado um número maior de cestas básicas, por conta de que as ofertas chegaram. Queremos incentivar você
a continuar ofertando, contribuindo para que a gente possa ajudar mais pessoas. Sabe que a situação está muito difícil, pessoas estão ficando desempregadas e a gente precisa, como igreja, ajudar essas pessoas. Então, aí na tela aparece, né, as contas, como você faz, mas se caso você não possa fazer a sua contribuição por um depósito bancário, enfim, talvez você não movimente a sua contribuição assim, vai aparecer aí na tela um outro número que é o plantão da igreja. Nesse número aí você fala com o diácono Vitor, secretário da igreja. E aí você diz: Vitor, eu quero chegar a minha oferta. Você pode inclusive ligar, né, para esse telefone ou mandar uma mensagem de WhatsApp e dizer: olha, eu não sei como fazer minha oferta, e ele vai te orientar, ele vai dizer exatamente como você tem que fazer, como você pode fazer com que a sua oferta chegue até, e especificando o que é essa oferta, né? Para qual desses assuntos que eu citei seria o seu encaminhamento. Então, enquanto nós ouvimos aqui uma música, nós vamos estar meditando para você também colocar no seu coração aí a sua disposição para abençoar a igreja e as pessoas. E logo após eu estarei orando, agradecendo pela abertura de coração de cada um para contribuir para a obra do Senhor. Amados, somos gratos a Ti, ó Deus, por todos aqueles a quem Tu estás dando condições para cooperar, para ofertar, para dizimar, para entregar sua contribuição para a Tua igreja. Ó Deus, pedimos que Tu abençoes a cada um, suprindo, Senhor, as suas necessidades, dando, Senhor, a cada um a condição, ó Deus, para a sobrevivência, para o ter em sua casa, em sua mesa, o pão de cada dia. E abençoa para que aqueles que podem, possam abrir mão de parte daquilo com que Tu tens abençoado, para que por intermédio da Tua igreja a gente possa ajudar e abençoar aqueles que estão sem essa condição. Ó Deus, que a Tua igreja seja mediadora disso. Abençoa, Pai, aí as ofertas, os dízimos, as contribuições levantadas nesta noite, e que cada um possa ser destinado para aquilo para qual cada um colocou no seu coração. Recebe a nossa gratidão e recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Assim te pedimos e agradecemos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, irmãos. Estou aqui mais uma vez para convidar você a se inscrever no nosso canal IECVC Oficial, para poder acompanhar não só os nossos cultos matinais, noturnos, mas também as mensagens e estudos bíblicos que saem às quartas-feiras. Também agora aos sábados nós teremos o Café com Bíblia.
E para que você não perca nenhum desses vídeos, é preciso que você se inscreva no canal, ative o sininho para poder receber as notificações aí no seu celular, no seu e-mail também. Logo que nós postamos o vídeo, chega uma notificação no seu e-mail. Então, eu estou aqui para te convidar a se inscrever no nosso canal e também nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Então, o nosso YouTube, o nosso Facebook e o nosso Instagram é @IECVCoficial. Lá na aba de pesquisa, em ambos os aplicativos, é só você digitar IECVC Oficial e logo de primeira vai aparecer o perfil da nossa igreja. Então, curta, compartilhe, inscreva-se para poder acompanhar todos os nossos cultos, as nossas mensagens e o que nós estamos compartilhando durante esse tempo de quarentena. Estamos chegando, irmãos, ao final do culto desta noite. Mais uma vez, foi uma alegria e um prazer estar na sua companhia nesse tempo que nós passamos aqui juntos, adorando o Senhor. Nós esperamos que tudo tenha sido motivo de bênção para você, que a palavra, os cânticos, as orações tenha trazido paz, trazido tranquilidade para o seu coração, para a sua mente. Que Deus te abençoe, que te dê uma semana abençoada e que você tenha um início de mês aí muito abençoado a partir de amanhã, segunda-feira, quando sair para algum lugar que for necessário, ou mesmo ficando em casa, que você tenha no seu coração a paz do Senhor para enfrentar toda essa situação que nós estamos passando. E que Deus, que está no controle de tudo, Ele possa também estar mostrando para nós a sua vontade em tudo isso que está acontecendo. Nesse final de culto, nós sempre intercedemos pelos pedidos que chegam até nós. Se você tem um pedido para fazer e quer que nós oremos por você ou por alguém um parente seu, alguém querido seu, que você quer que nós coloquemos o nome aqui, você está aparecendo aí na tela agora um número de telefone, que é o número de pedidos de oração. Você mande por esse telefone aí, que é um WhatsApp, peça oração por essa pessoa. E aí, coloca o nome da pessoa, se identifique, se você quiser. E nós vamos estar orando por você, orando por essa pessoa, cujo nome, o nome vai aparecer depois no culto, né? Então, aguardamos o seu contato, né? Peça, ligue ou mande uma mensagem para esse telefone e nós estaremos colocando essas pessoas na nossa lista de oração. E no final, como vamos fazer agora, a gente ora então pelos nomes que nós temos. Hoje aqui nós temos o nome da nossa irmã diaconisa Nelly, que é internada no Hospital Salgado Filho e precisa da nossa oração, da nossa intercessão. Nós estamos orando agora pelo seu restabelecimento, que ela se restabeleça completamente. Essa é a nossa oração. Peço oração também pelo Dalmi, que é o meu cunhado, que está internado no hospital em Caxias. Ele está com Covid-19, precisa da nossa oração para sair dessa situação. Ele é esposo e pai de 2 filhos e nós estamos orando pela família dele também. Peço oração por Gessé, que é meu irmão pessoal, está internado no Marcílio Dias, também precisa da nossa oração. O estado dele é um estado grave, mas eu peço também que a gente esteja orando por esse nome. Também pedimos oração por Luiz Sérgio, que é o marido da nossa irmã Selma Vieira. Esse pedido nos veio aí por conta desse anúncio que nós fizemos, de mande o seu pedido, e veio o pedido para orar por Luiz Sérgio. Nós vamos estar orando por ele daqui a pouco.
E orando também pela Priscila, que é sobrinha da nossa irmã Shirley Carreira. A mãe dela é Cecília. Então, vamos orar pela Cecília, pela Priscila, que precisa que nós oremos para restaurar a sua saúde. E oremos também pela irmã Shirley Carreira. E também pelo senhor Paulino Dantas, que era um membro da nossa igreja, que também está internado. O estado dele também é um estado grave, segundo os nossos olhos e segundo os médicos, mas Deus pode operar, e é por isso que nós oramos, porque cremos num Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que dá saúde. Então, feche os seus olhos aí onde você está, em casa, aí no sofá, e durante alguns minutinhos vamos estar orando. E os nomes estão aí aparecendo. Você ore por essas pessoas, junte-se a nós nesse momento de oração. E logo após eu estarei orando e finalizando o culto dessa noite. Ó Deus, pedimos a Tua bênção pela nossa irmãzinha Nelly, pedimos pelo Dalmir, pedimos por Gessé, pedimos também pelo Luiz Sérgio, esposo da Selma Vieira, pela Priscila, sobrinha da Shirley Carreira, a sua mãe, a mãe de Priscila é Cecília, pedimos por ela também, pedimos pelo senhor Paulino Dantas, esses nomes que chegaram para nós, os pedidos de oração, para que nós intercedêssemos por essas pessoas, e nós oramos por cada uma delas e colocamos os seus nomes na Tua presença, Senhor, nesta noite. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que Tu possas, Senhor, ir ao encontro de cada uma dessas pessoas e abençoá-las, e restaurá-las, e curá-las, e levantá-las, Senhor, e tirá-las das suas enfermidades, para que, Senhor, essas famílias e para que a Tua igreja te louve e te agradeça pelas bênçãos recebidas. Pai, nós te louvamos porque Tu és um Deus que abençoa, Tu és um Deus que cura. Ó, nós te pedimos que por Jesus Cristo, que é o médico dos médicos, ó Deus, esse milagre venha acontecer na vida de cada uma dessas pessoas, desses nomes mencionados aqui nesta noite. Despede-nos, Senhor, na Tua paz, dai-nos uma semana abençoada. É o que nós te pedimos e agradecemos, orando em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com toda a Tua igreja espalhada pela face da terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.